Olá, pessoal! Então, hoje conversamos sobre o livro de julho e agosto do nosso projeto de leitura 6 livros para 2024. Se você ainda não conhece o projeto, vou deixar os links aqui na descrição e nos cards para vocês darem uma olhadinha. Mas eu basicamente me proponho a ler um livro a cada 2 meses e conversar aqui com vocês sobre eles. Eu já faço esse projeto tem um tempo já, eu gosto muito dele e os livros deste ano estão espetaculares, assim, um mais incrível do que o outro. E, gente, foi difícil pra eu sentar aqui e conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Já é a minha quarta tentativa na semana, não só hoje, de conversar aqui com vocês sobre esse livro. E eu tô gravando o vlog dessa semana, então vocês vão entender bem quando vocês assistirem o vlog. Mas hoje, gente, a gente conversa sobre esse livro espetacular que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E, gente, que livro! Assim, eu estava esperando, eu estava com uma expectativa, né? Afinal de contas, é um clássico norte-americano e tido como é que eles falam? Um dos livros, acho que o livro mais importante, ou então o clássico americano, uma coisa assim, realmente é sensacional, né? Não só por causa do assunto que ele aborda, mas também por conta da escrita aqui do Steinbeck, gente. O John Steinbeck, ele nasceu na Califórnia em 1902 e ele teve uma vida assim voltada para os escritos mesmo. Ele foi para a universidade, foi para Stanford, acabou não se formando. Ele escreveu para a revista, né, da universidade, conseguiu publicar algumas coisas lá, mas não se formou. Mas aí muito cedo ele começou a publicar. Ele começou, na verdade, a publicar, se não me engano, muito cedo, acho que 1932, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, o seu primeiro romance foi publicado em 1929. Então, esse daqui foi publicado em 1939. Então, ele começou bem cedo e ele publicou muito, gente. Antes dele veio também Ratos e Homens e depois, não lembro agora exatamente o ano, mas veio A Leste do Éden. E espero que ano que vem a gente consiga conversar sobre A Leste do Éden. Mas esse livro aqui, gente, As Vinhas da Ira, ele se passa, né, na época da Grande Depressão. Então a gente já estudou na escola, Grande Depressão, a crise de 1929, né? Assim, eu lembro na escola o quanto que a gente estudou esse período aí, que acredito que foi uma crise mundial, mas mais focado, né, na Norte América, eu ia falar, nos Estados Unidos. Mas enfim. E aqui, gente, esse período, né, ele começou em 1929 e aí ele vai até o final dos anos 30, que é quando ele é publicado aqui. Ele foi publicado em 1939. Então, foi um livro que o Steinbeck, ele viveu tudo que estava aqui acontecendo nesse livro. Não como um migrante, mas como uma pessoa que estava atenta ao que estava acontecendo e tentou participar aí, enfim, né, de tudo que estava acontecendo. Então, aqui a gente tem um período de recessão econômica muito difícil, né? Um período de muita pobreza, trabalho árduo, imigração, né? De muitas famílias, de um canto do país para o outro. Aqui a gente acompanha uma família, na verdade não uma família, várias famílias, né? Vindo de Oklahoma para o outro canto do país, que né? São terras mais prósperas, terras com mais oportunidades. E essa terra é a Califórnia. E o John Steinbeck e a esposa dele, Carol, que foi a pessoa que escolheu o título do livro, eles estavam muito envolvidos, né, politicamente. Eles eram ativistas, principalmente a esposa dele. E ele faz a dedicatória, né, para ela, To Carol Who Willed It. E ela escolheu esse título por causa daquela música, aquele hino, né? Que é Battle of Hymns in the Republic.
eu acho. Mas é um hino que a gente conhece aqui também, né? Todo mundo conhece, é um hino muito famoso. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição, tá o link lá para o Spotify e o nome, mas é Battle Hymn, eu vou colocar aqui embaixo, Battle Hymn of the Republic. E nesse hino ela fala, né, sobre as vinhas da ira. E esse nome é interessante para a história também, vocês vão entender porque quando a gente começar a falar sobre a história em si. A outra pessoa para quem ele dedicou o livro, que é esse Tom, que tem o mesmo nome da personagem principal do livro, apesar de não ter sido baseado nele, esse rapaz, ele foi responsável pela vivência do Steinbeck com essas famílias, né, de imigrantes, essas pessoas que estavam sofrendo tanto nesse período aí da Grande Depressão e fazendo essa migração, né, para a Califórnia. Então, foi uma pessoa muito importante aqui para ele em todo esse momento que ele estava escrevendo esse livro. Inclusive, esse livro ele escreveu muito rápido, gente. Ele escreveu em coisa assim de 1 ano e é muito interessante. Aqui também a gente tem muita referência bíblica, muita mesmo. Começando pelo nome, claro, e também pelo nome da irmã do personagem principal aqui do Tom, que é Rose of Sharon, que tá... E foi muito engraçado que quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler Cântico dos Cânticos, a Canção de Salomão, da Bíblia, e aí tava lá, no capítulo 2, versículo 1, foi capítulo 2, versículo 1? Capítulo 2, versículo 1, tava lá, I am the Rose of Sharon, né? Então, eu até escrevi aqui em português, é Narciso do Sarão, né? O lírio dos vales. E eu achei muito bonito esse nome, Rose of Sharon, eu achei lindo aqui. E nossa, essa personagem é uma personagem importante aqui nesse livro, tá, gente? Mas ele realmente tá cheio de referências bíblicas. Aqui a gente tem também um ex-pastor, né? Enfim, um ex-reverendo. E temos vários momentos bonitos aqui de oração, de esperança, de sofrimento. É realmente um livro maravilhoso. Como eu falei pra vocês, né, a gente vai acompanhar uma família, que é a família Joad, que tá saindo de Oklahoma para ir para a Califórnia, como muitas outras famílias também. Elas estão, na verdade, sendo praticamente expulsas das fazendas que eles trabalhavam, né, em Oklahoma, que anteriormente eram as fazendas deles, e aí eles acabaram tendo que praticamente dar as fazendas para os bancos, né? Assim, creio que se endividando, enfim, com toda essa questão, né, da recessão econômica aí dessa crise de 29, da Grande Depressão. É importante também falar sobre aquele período que foi péssimo para a plantação, né? Que foi o Dust Bowl, que são as tempestades de areia que a gente teve aqui, principalmente, eu acho, na verdade, provavelmente por conta da má administração de fazendas e coisas desse tipo, mas foi um fenômeno climático que aconteceu aqui. E esse livro, principalmente no começo, né, quando eles estão lá em Oklahoma, dá um calor, gente, é quente. Você lê o livro, você sente o calor, sabe? Você sente a poeira, né? Você sente aquela coisa árida, sabe? Então, realmente, você tá lendo o livro, você tá sentindo que você tá passando por tudo que essas personagens estão passando. E a escrita é sensacional. A gente aqui acompanha o principal, né? O personagem principal é o Tom, que ele acaba de sair da prisão. Ele foi sentenciado, né? Homicídio culposo. Aqui ele parece que tinha que ficar preso por 5 anos, mas ele acaba saindo antes da prisão, ele acaba saindo com 2 anos, mais ou menos. E aí ele tá indo de volta para casa. No caminho ele encontra esse ex-pastor
E os dois vão caminhando juntos, né, até a fazenda da família dele. Só que aí chegando lá, ele percebe que tá tudo diferente, que parece que eles não moram lá há muito tempo. E parece que não trabalham na terra há muito tempo. Ele tá assim, gente, o que aconteceu por aqui? Daí eles encontram uma outra pessoa, acabam indo lá para a casa do Uncle John, que é uma outra personagem, né? Como se fosse um tio lá da família. E aí tá todo mundo da família, gente dele, ou seja, mãe, pai, dois irmãos, uma irmã, o marido da irmã, o avô, a avó e esse tio. Tá todo mundo lá dentro de uma casa pequena e eles explicam pra ele o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo então é que todo mundo tá sendo, todas as famílias estão sendo praticamente expulsas de suas terras, outras terras que agora são dos bancos, e estão indo para a Califórnia, né, o outro lado do país, porque lá tem mais oportunidades. E algumas pessoas se recusam a sair, né? Algumas pessoas ficam lá, mas aí o que o banco faz? O banco literalmente pega um trator e passa por cima da casa. Isso chegou nesse nível, né? Eles estão trocando a mão de obra dos fazendeiros por tratores e coisas do tipo. Então, as pessoas que aceitam dirigir o trator acabam ficando lá ganhando, sei lá, $2 por dia, uma coisa assim. E aí, as famílias que não podem, né, ficar ou que não querem ficar, eles têm que sair então de Oklahoma e ir para Califórnia. Mas eles não estão fazendo isso porque eles querem, né? Eles prefeririam ficar no estado deles, na casa deles, é porque eles realmente estão sendo forçados a ir embora. Então é muito triste. Aqui a gente tem muito contexto, tá? A gente tem. Ele escreve de uma forma que um capítulo é contando a história da família e o outro capítulo é como se fosse contando no geral assim o que essas pessoas estão passando e toda a situação do país, né, neste momento. Então tem um capítulo da família de Ouro e outro capítulo mais geral que dá um contexto assim bem legal. Mas eu tenho que admitir que eu preferi os capítulos da família de Ouro. E é engraçado que aqui nessa introdução o Steinbeck até fala assim: ah, as pessoas que não gostam dos capítulos. Ah, esqueci a palavra agora, mas né, os intercalados, que estão intercalados com a história dos Jodes, dos Jode, se eles não gostam, eles não entenderam o que eu quero dizer. Eles não têm a perspicácia, eles não têm a sensibilidade de entender esses capítulos que são mais como poesia. E são mesmo, e são capítulos muito bons, eu gostei deles. Mas eu preferi acompanhar os Jode aqui, porque eu criei um apego com essa família, gente, que foi muito difícil para mim, porque a gente tem várias perdas aqui durante a história. Então, acaba acontecendo que todos eles juntos, né, eles ficam muito felizes de ver o Tom saindo, né, da prisão, estando lá com eles. E aí todos eles decidem ir para a Califórnia. Eles economizam todo o dinheiro que eles têm para poder comprar um carro lá todo acabado, né, um caminhão assim. Aí eles colocam tudo que eles têm dentro desse caminhão. Na verdade, não tudo que eles têm que fazer escolhas, né? E foi muito engraçado porque a escolha que teve um momento que a Ma, que é a mãe dele, que é a minha personagem favorita do livro, ela fala o seguinte, ela fala: não peguem panela pequena, peguem panela grande, porque a panela grande dá pra fazer coisa que dá pra fazer com panela pequena e panela grande. A panela pequena só dá pra fazer coisa com a panela pequena. E eu lembrei exatamente de uma discussão, de uma conversa que eu tive com o Gabriel, quando a gente tava comprando as nossas coisas aqui em Dublin, que vocês sabem que a gente não vai ficar aqui muito tempo. E aí eu falei, né, nossa, vamos pegar uma panela grande pra gente não comprar um monte de panela e depois ter que, enfim, né, lidar aí mais uma vez com a mudança, deixando coisas para trás. Então, essa mudança aí que eles têm que levar só o que cabe no caminhão, gente, foi realmente muito triste. Assim, são as coisas de uma vida inteira, de várias vidas, né? Uma família com todas as suas coisas. Imagina para a mãe deles, quanto deve ter sido horrível ter que deixar toda a sua vida para trás, colocar todos os seus pertences num caminhão, né? Um caminhão assim não é um caminhão, né? Não é um caminhão.
é uma caminhonete, desculpa, uma caminhonete, e aí ir embora para um lugar que você nem sabe se você vai ter realmente, de fato, oportunidade. Mas eles acham que sim, na verdade, né? Eles têm aí essa esperança de que as coisas lá serão maravilhosas. E eles têm essa esperança porque eles receberam, né, como muita gente, né, nesse outro lado do país, eles receberam folhetos, né, dizendo, banners, né, dizendo que estava se precisando de mão de obra lá na Califórnia, muita mão de obra para fazer o quê? Pegar fruta, né, catar fruta e trabalhar nas fazendas. Então eles tinham essa visão da Califórnia como uma terra próspera, cheia de oportunidade, que eles iam catar fruta, que eles iam comer fruta. O avô aqui, ele tá sempre falando que ele vai comer fruta à vontade. E, gente, se vocês não querem se vocês não querem spoiler, eu vou avisando, tá? Aí vocês podem ir parando, mas geralmente eu conto aí, principalmente do meio pro final, eu vou contando aí a história. Então, é triste porque a gente vai perdendo pessoas no caminho. E aí o avô, ele tá sempre falando sobre essas frutas, né? Fala das vinhas, fala das uvas, né? Fala dos pêssegos. Nossa, gente, o jeito que eles pensam que é a Califórnia dá dó, porque a gente sabe, né? Principalmente quem já tem uma ideia desse livro aqui já sabe que não será nada disso. Então eles vão, né, na Rota 66, Route 66, e aí eles pegam essa caminhonete, como várias outras famílias, e pegam essa estrada. E aí vão até a Califórnia. No caminho, spoiler se você não quiser saber, a avó acaba falecendo, o avô acaba falecendo. E é tão triste, gente, é muito triste. Eu fiquei tão emocionada, eu chorei tanto lendo esse livro. Simplesmente me comoveu profundamente. E eu não digo isso porque eu concordo, né, com tudo que está escrito aqui, porque a gente tem um certo ativismo político aqui nesse livro. Então, eu não concordo com tudo que está sendo dito, apesar de ter sido, né, verdade, muitas coisas, o que aconteceu aqui e o que aconteceu com essas famílias ter sido uma coisa devastadora, horrível, que, né, ninguém pode defender. Mas eu não concordo com tudo que tá aqui. Mas mesmo não concordando, mesmo achando que em certos momentos a mão assim, né, do ativismo político pesa um pouco, eu gostei muito do livro porque eu me comovi com as personagens. Eu amei as personagens, né? E inclusive agora estou sentindo falta deles. E é muito difícil ver as perdas no meio do caminho, né? Tem uma situação muito difícil que acontece com a irmã dele, que está grávida, né? Ela tá grávida, então assim, uma situação muito difícil. E ela acaba sendo, quando eles chegam lá na Califórnia, e eles já começam com todas as dificuldades que são terríveis. Eles chegam lá na Califórnia, eles são tratados como indigentes, eles são tratados como, né, nem como seres humanos, eles são tratados realmente como, sei lá, bicho, sabe? Então eles chegam lá na Califórnia e sofrem muito. E aí o marido da Rose of Sharon, da irmã do Tom, ele já começa a se arrepender de ter feito essa viagem e aí ele acaba abandonando a menina. E é muito triste, gente, tudo isso que acontece, né? Todas as perdas que a gente tem durante o caminho. Em dado momento também o ex-pastor, que é o Casey, ele acaba indo para, né, um outro caminho, e aí depois lá pra frente a gente já o reencontra. Mas é uma dificuldade atrás de outra dificuldade. É realmente muito difícil aqui você ler este livro e não se emocionar e não ficar apegado aos personagens, né? Eu sofri disso aqui, mas
vale muito a pena essa leitura, principalmente vendo as coisas pequenas, sabe, do dia a dia deles e a força dessas personagens. Então, a força da Ma, que é a mãe, a minha personagem favorita, é incrível. Aqui a gente tem, gente, ela vendo, né, a família sofrer e tendo que ser a âncora, tendo que ser a força dessa família, porque ela sabe que se ela se desesperar, né, se ela por algum momento deixar de ser essa âncora, essa força, então ela sabe que tudo vai se desandar. Então é lindo, lindo, lindo ver aqui, gente, como eles se relacionam e lidam com todas essas situações em família. E aí, quando eles chegam, né, na Califórnia, como eu falei, eles são tratados muito mal, não era nada daquilo do que eles pensavam. Chega lá, tem muito mais trabalhador do que aquelas, né, terras precisam, então é sempre uma constante luta para poder conseguir o mínimo, gente. Eles querem o mínimo, eles querem simplesmente comer, né? É muito sofrido ver aqui o como eles não têm nada para comer. Eles têm tipo uma massa que eles fritam, assim, não é massa, não, mas é uma massinha, como se fosse massa de pão, uma coisa assim, que eles fritam, comem, né? É muito raro ter carne, é muito raro ter alimento que realmente nutre, né, o corpo. Então, várias crianças aqui nessas famílias morreram de inanição, né? Muitas pessoas aqui nessa época morreram de fome. A gente vê isso muito forte nesse livro. Então, eles tinham, como eu falei, eles tinham mais trabalhadores do que eles precisavam, também tratavam todos muito mal, aí sempre estavam oferecendo muito pouco dinheiro e as pessoas estavam tão desesperadas, né, com tanta fome que aceitavam, então isso era ruim para quem precisava trabalhar, quem precisava ganhar dinheiro. Então era assim um ciclo assim infinito, né, uma coisa que não acabava nunca. Parecia que era realmente até falado aqui, né, um inferno, né, para essas pessoas. Então assim, finalmente eles chegam num lugar que é um acampamento do governo, que eles têm banheiro, eles ficam tão felizes que eles têm banheiro, né, que eles têm como tomar banho, coisas tão pequenas, gente. E tá tudo muito bem, o único problema é que não tem trabalho ali naquela região, não tá na época do trabalho. Então tudo que eles querem, tudo que essas famílias querem é trabalho e ter um mínimo de dignidade, um mínimo de comida. Então eles saíram, né, das terras lá onde eles moravam, mas eles não queriam isso, eles queriam continuar lá, mas infelizmente não tinham como. E aí eles só queriam um pedacinho de terra para poder plantar, nem isso, né? Chegou ao ponto que eles só querem trabalho, eles só querem qualquer fonte de trabalho. Então eles eventualmente têm que sair, né, desse acampamento do governo, e aí, né, que a coisa realmente começa a ficar muito difícil. Gente, eles passam por cada situação, não vou dar muitos detalhes, eu acho, porque não precisa, né? Eu só vou dizer que vocês já podem imaginar o que acontece, né? Pessoas morrem, pessoas são muito maltratadas aqui. E o final do livro, que é um final controverso, né? Que é um final muito dolorido, um final assim que me fez. É como se fosse uma mistura de bizarro com aquela tristeza que você não consegue nem. Não tem o que fazer, sabe? É triste, bizarro, deprimente e não tem nem como explicar, gente, o final desse livro. E eu não vou falar exatamente o que acontece no final, porque vocês precisam ler e eu também não quero falar o que acontece com as palavras, né? Eu não quero realmente deixar a imagem explícita aí pra vocês. Então, leiam esse livro, gente. Leiam esse livro, vale muito a pena, mesmo que você não concorde com tudo
que tá escrito aqui, com tudo que o Steinbeck tá querendo dizer, né? Teve muita gente que leu esse livro na época e criticou, dizendo que era um livro, né, um manifesto comunista, basicamente, uma coisa assim. Mas é uma realidade, isso aconteceu, né? Essa situação, a Grande Depressão aconteceu, as tempestades de areia aconteceram, tudo isso aconteceu e essas famílias passaram por isso, né? Elas foram tiradas de suas terras e foram para um lugar onde eles achavam que teriam pelo menos trabalho e o mínimo, e eles chegaram lá e não tinha nada, tinha menos do que nada, né? Gente, era o terror, porque não só eles não tinham trabalho, não tinham lugar para morar, mas também eles tinham sempre pessoas constantemente tentando atrapalhar, né, a vida deles e tentando se livrar deles. Como eu falei, eles não eram vistos como pessoas, né? As pessoas, principalmente de Oklahoma, né? O povo de Oklahoma, principalmente. Mas, gente, que livro! Eu realmente fiquei apaixonada pela escrita do Steinbeck e mal posso esperar para ler A Leste do Éden, porque o Gabriel ama A Leste do Éden, é o favorito dele, do Steinbeck. E o último vídeo que a Tati fez, não, quer dizer, não foi o último vídeo que ela fez, mas um dos últimos vídeos que ela fez foi sobre A Leste de Éden. E ela diz lá que ela preferiu aquele do que As Vinhas da Ira. Então, gente, isso deve ser maravilhoso. Mas eu realmente amei muito, gente. Pega pra ler. É fácil de ler, ele é rápido de ler. Eu não sei como é que é a tradução dele, na verdade. Porque eu não li a tradução desse livro aqui, esse exemplar da biblioteca. Inclusive, eu vou ter que tirar todos esses post-its que eu coloquei durante a leitura. Porque é da biblioteca essa edição. Mas eu não sei como é que é a tradução em português. Mas eu vou deixar, né, o link aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir o livro. E vocês fiquem à vontade para escolher a edição, o exemplar que mais vos agradar. Então é isso, gente. Que livro, que livro, que livro. Muito, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.